Olha para o irmão aí do lado e fala assim para ele: do que você tem medo? Do que você tem medo? Já sentiu medo de alguma coisa? Tem gente que riu na hora. Vai ver que o medo foi muito engraçado. Ah, na sua mãe. Meu Deus. Tem filho que falou que o pai tem medo da mãe. Amém? 6 por 1. O medo faz parte de nós. Isso é fato. Mas o que é o medo? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, vai ser o texto base da ministração dessa noite. Marcos, capítulo 4. Aleluia. Versículo 38. Confesso que a voz foi embora, porque o final de semana foi intenso. Glória a Deus. Tivemos um momento aqui maravilhoso na presença de Deus. Foi transformador, foi libertador, foi esclarecedor, foi ver o reino aqui nessa terra. E como é tremendo a gente entender e a gente contemplar o que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas. Aqui 10 vidas desceram as águas do batismo. Foi entregue 40 dias de jejum e a gente sabe o porquê que a unção era grande, porquê que a glória era grande, porquê que o poder de Deus foi grande. Após nós tivemos um evento na Associação Espaço Água Viva, da Associação Espaço Água Viva, lá no ginásio, a qual só se estendeu a graça, a glória e o poder, momento de alegria, onde nós brincamos, divertimos como corpo de Cristo, e a gente começa a entender o que é viver o reino de Deus. Eu poderia até mudar a pregação agora, eu vou mudar para viver o reino de Deus, mas não, Deus já ministrou no meu coração essa palavra já há alguns dias, e entender que no reino de Deus a gente também vai ter medo de algumas coisas, e é o que é proposto nessa noite no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 38. A palavra de Deus diz assim: Jesus estava à polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Pode se assentar, fecha sua Bíblia. Aqui Jesus deu uma palavra dura para os seus discípulos. Eles ainda estavam aprendendo o Evangelho, estavam aprendendo quem Ele era, estava sendo ministrado, e a palavra nos propõe a história que eles estavam num barco e uma grande tempestade. Boa parte das pessoas conhecem já essa história, e uma tempestade, o barco começou a balançar e o vento soprava cada vez mais forte, e Jesus estava de boa, dormindo num travesseiro, com a cabeça, num travesseiro. E os discípulos, desesperados com aquela situação, foram e acordaram Jesus: Mestre, não te importa que nós pereçamos? A palavra diz que imediatamente Jesus foi lá, repreendeu o mar, repreendeu o vento. Se a gente for para pensar só nesse ponto, repreendeu o mar, repreendeu o vento obedeceu ele, Fábio, o mar obedeceu ele, e diz que houve uma grande bonança. Só que daí Jesus vai e entrega uma palavra forte, dura para os seus discípulos, que foi qual?
E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes e ainda não tendes fé? Aqui no início do culto, a palavra que a Lu ministrou, ela falou sobre casamento. Vou dar uma puxadinha agora. Para casar precisa coragem? Precisa. Para viver casado precisa coragem? Muito mais. Ela falou aqui que o namorado vai visitar. A namorada, quando vai receber o namorado, ela se arrumava, né? Nunca parecia de coque, com a roupa de faxina. E o namorado, quando vai visitar a namorada, ele se arrumava. A não ser que o namorado fosse visitar o futuro sogro. Porque daí ele ia sujo. Só para dizer que era trabalhador. Mas a coragem não era de visitar a namorada. A coragem tinha que ter para visitar o sogro. A sogra em alguns casos, né? O ser humano sempre precisou de coragem. Sempre ele necessitou ter coragem dentro de si. Mas ao mesmo tempo, dentro de si, o ser humano, desde o início da criação, e nós vamos entender isso, teve medo. Por onde? Como que o medo entrou no ser humano? Qual foi o primeiro ato que foi nos mostrado de medo? Quem sabe? Adão e Eva. A palavra de Deus diz, nós vamos ter alguns exemplos de algumas pessoas na Bíblia que tiveram medo. Pessoas que nós conhecemos a história, pessoas que foram usadas por Deus, pessoas como Adão e Eva, os primeiros, que andaram lado a lado com Deus no jardim, que conversavam com Deus todo fim de tarde, mas devido ao ato de erro que eles tiveram de pecado, o medo entrou dentro do coração deles. A palavra de Deus diz que depois que eles comeram a fruta, todos conhecem a história, depois que eles comeram do fruto, que era lhes proibido comer, era uma orientação que Deus tinha dado, mas a serpente, o diabo foi lá e enganou a Eva, e a Eva, né, em sequência, também apresentou o seu esposo, e ele também foi enganado, não por Eva, mas foi enganado pelo próprio diabo, porque o diabo ele vai só dando continuidade na sua semeadura. E os dois acabaram cometendo o erro de comer o fruto que não era para cometer. E quando eles cometeram, eles tiveram conhecimento sim do bem e do mal, mas quando eles conheceram a isso, automaticamente no coração deles gerou o quê? Medo. E a palavra prova isso, porque quando eles estavam ali, depois de ter comido o fruto, Deus mais uma vez foi visitar Adão e Eva. E a palavra de Deus diz que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Eles tiveram vergonha, mas acima da vergonha eles tiveram o quê? Medo. Porque foi-lhe proposto, não coma desse fruto. E eles comeram, e eles tiveram medo do Criador. Na hora de cometer o erro, eles não pensaram a respeito de quem é que tinha proibido. Foi quem criou eles. E aquele que sabia de todas as coisas, não, mas eles foram seduzidos pelo pecado. Eles foram seduzidos pelo erro. Quando nós somos seduzidos pelo pecado, automaticamente junto do pecado vem o quê? O medo. O medo do quê? De ser descoberto. Uma criança quando faz arte, o que ela faz? Ela procura esconder a arte que ela fez. Né? Quando criança, quantas vezes você escondeu a arte? Quantas vezes você escondeu aquela bolacha que não era para comer, só a metade dela atrás da cama, atrás debaixo do colchão, né? Quebrou um copo, saiu correndo, escondeu os cacos, né? Tenta esconder, pelo menos a gente tentava, né? Até ser descoberto, daí alguns, graças a Deus, levaram umas varadas. Por que graças a Deus? Porque varada é de Deus, viu, pais que estão aqui? Varada é de Deus. A vara tira a loucura do filho, é a palavra que diz. Certo? E ele não vai te envergonhar quando ficar grande, é a palavra. Então usa a vara. Os filhos me perdoam, mas é a palavra. Se tiver um filho de 20 anos, precisa levar umas varadas. Os de 20 abaixou a cabeça agora, né? A Lu falou aqui que o médico surpreendeu ela, e ela ouviu que não queria ouvir, né? Que após os 20, como é que é? Após o 20, o metabolismo é mais lento? Olha, irmão, eu estou acima de 25 anos dos 20, o metabolismo está lento. Mas, Rafael, a virtude ainda
né? Os irmãos que enfrentou nós no cabo de guerra sabe disso. Não preciso dizer mais nada. Ainda estamos firmes no eito, estamos fortes. O metabolismo está lento mesmo, né? Está aparecendo já os efeitos. Mas assim, a idade não denomina perante Deus o que nós precisamos ou deixamos de precisar, o que nós temos que consertar ou o que não precisa. Não é a idade que determina, mas sim é o caráter do ser humano e o medo. Ele vem fazendo parte da história. Moisés teve medo? Teve. Abraão teve medo? Teve. Abraão, para vocês terem uma ideia, teve medo. Recebendo uma promessa de Deus, saiu da casa, saiu da parentela, um homem de coragem, é conhecido como o homem da fé, é o pai da fé na palavra de Deus. Mas o pai da fé teve medo, Denner. A palavra de Deus diz que num determinado momento, onde ele estava chegando a uma cidade, ele olhou para a mulher dele era bonita, e Sara era bonita com 90 anos, viu, irmã? Quando você olhar no espelho e falar assim, se Sara era bonita com 90, eu com 45 sou linda, fala isso. Certo? Porque Abraão chegou e teve medo de apresentar a Sara, porque ficou com medo que matassem ele para roubar a Sara. Olha a preocupação de Abraão. Já teve medo aí, irmão? Fala aí pro teu irmão do lado aí, olha para ele aí, fala para ele, já teve medo de roubarem a tua esposa? Olha, irmão, não vou perguntar porque Deus ministrou algo engraçado no meu coração. Tá? Não vou perguntar. Olha só, Abraão teve medo, Elton, que roubassem Sara, que matassem ele por causa de Sara. Pensou, não, vão me matar. Quer saber, eu vou apresentar ela como minha irmã. Olha só, o medo levou Abraão ao quê? A pecar, a errar, a mentir. Olha que situação, um homem conhecido como o pai da fé, ele esqueceu da promessa de Deus, porque se ele lembrasse, Devanir, da promessa de Deus, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, e que Sara ia dar luz a um filho. Se Deus prometeu isso, ninguém ia roubar Sara dele, e muito menos ele ia morrer, a promessa não tinha se cumprido ainda, ele deixou de acreditar. Quando eu deixo de acreditar em Deus, o medo toma conta da minha vida. Moisés, da mesma forma, Deus apareceu para ele numa sarça ardente e falou, vai Moisés, e eu vou libertar o meu povo através de você. Moisés teve medo, eu nem falar direito eu consigo, tenho a língua travada, a fala dura, como que eu vou libertar o povo? Mas ele, olha que lógica, gente, uma árvore falando com ele, pegando fogo, e o cara vai duvidar ainda, meu Deus do céu. Esse povo viu coisas que se nós víssemos hoje, era Deus falando com ele através de uma chama, de uma fogo, e ele estava duvidando ainda que Deus era com ele. Ele podia falar, não, se o Senhor é capaz de falar comigo através de uma árvore, de um arbusto, pegando fogo, eu vou, porque o Senhor pode fazer muitas coisas, mas ele pensou no jeito que ele falava, ele achou que ele ia libertar o povo através da sua capacidade, não através do Deus que enviava ele, e ele teve medo, mas ele libertou o povo, libertou sim ou não? Sim. Abraão foi pai de uma grande nação? Sim. Sara foi mãe aos 100? Sim. Aos 90, né? Perdão, quase 100. Abraão foi pai a mais de 100. A promessa se cumpriu sim ou não? Então, independente do meu medo, do meu anseio, se existe uma promessa na minha vida, ela vai se cumprir, porque quem enviou a promessa é o Deus que nós servimos, não a nós. Davi teve medo? Davi era conhecido como um homem de coragem. Davi matava leão, Davi matava urso. Davi, opa, está chegando lá, é isso aí, João. Enfrentou um gigante, a qual um exército inteiro tremeu perante o gigante. Davizinho, pequenininho, ruivinho, cheio de sardas, foi lá e falou, ei, deixa comigo, eu enfrento o gigante. Mas Davi teve medo de Saul. Um homem que tinha se afastado de Deus, ele teve medo de um homem que se afastou de Deus.
Esqueceu que a promessa que estava sobre ele, quando ele foi ungido por Samuel, é que ele se tornaria rei, e teve medo do antigo rei, do rei que até então ocupava o trono. Não tem lógica. Por quê? Eles deixaram de confiar na promessa. O medo muitas vezes faz com que nós deixamos de confiar na promessa. E assim, subsequentemente, Salomão teve medo, Pedro teve medo, Paulo teve medo, trazendo para o Novo Testamento, todos tiveram medo. Porque o medo faz parte do ser humano. Sabia que existe o medo benéfico? Existe. Por exemplo, muitas vezes por medo você deixa de cometer um erro. Muitas vezes o próprio Deus coloca um medo em você. Ele permite que você sinta medo de alguma coisa, para que você não vacile. Eu, aos 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar com um galpão pré-moldados, e eu trabalhei um bom tempo da minha vida. Eu comentava outra vez com o Cristiano. E eu trabalhava numa empresa em São Paulo, nós trabalhávamos a 15, 20 metros de altura. E andava em cima de braço de estrutura pré-moldada, braço do barracão, era 20 centímetros apenas. E não tinha apoio nem de um lado nem do outro, nós era bastante rebelde. A gente não tinha uma rede de contenção embaixo, não usava nem cinto, porque o cinto atrapalhava a gente a trabalhar. Olha, irmão, não faça isso. Use os itens de segurança. Mas a gente andava de um lado para o outro do barracão, tinha agilidade para fazer isso. Um dia um jovem começou a trabalhar com a gente, e ele trabalhava na minha equipe, pouco antes de eu parar com essa profissão. Ele falou assim: você não tem medo, cara, de andar assim de um lado para o outro? Ele falou: eu tenho medo porque eu perdi medo. Ele não entendeu. Ele falou: cara, quando eu tinha medo de andar em cima, nunca caí. Agora que eu perdi o medo, eu tenho medo de cair. Porque eu confiava tanto que eu já sabia fazer aquilo, que o medo não me era mais uma barreira. O medo muitas vezes é uma barreira para você não avançar obstáculos. Deus coloca muitas vezes barreiras, obstáculos que não podem ser ultrapassados, limites que não podem ser ultrapassados. Se eu fazer isso, e se der errado, se vem a palavra e se der errado, para. Se vem a palavra talvez no teu coração, para tudo. Para, ora, busca discernimento, busca entendimento, e aí sim, se houver a confirmação de Deus, continua. Mas se você tiver medo, anseio de alguma coisa, não faça. É igual um negócio. Você vai fazer um negócio, vai fazer uma compra, deu medo, deu anseio, deu alguma... Para. Pode ser Deus te dando um alerta, dando um livramento para você não prosseguir. Isso não é sinônimo de covardia ou de coragem, é sinônimo de prudência, e nós vamos ver um pouco à frente. O medo, sim, atrapalha o ser humano em diversas áreas, mas quando o medo vem por causa do pecado, por causa do erro, por causa da falha. Mas o medo benéfico é Deus que está te dando para que você pare. Está com medo de um relacionamento? Opa, espera aí, ora primeiro. Lembra que eu falei que tem que ter coragem para ser casado? Tem, irmão. É um passo que perante Deus só se separa com a morte. Já vi alguns pregadores ministrando, e a gente às vezes em conversa, entre pastores, irmãos, separação quer separar, irmão? Morre. Simples. Porque perante Deus só a morte que separa. Mas antes de fazer a escolha do casamento, eu tenho que entender. Eu tenho que ser corajoso sim para entrar num casamento. Por quê? Casamento é vida de renúncia. É abrir mão de mim para viver a vontade do outro. E assim o outro também abrir a mão da vontade dele e viver a minha. O que acontece? Simultaneamente, o que acontece, Bruno e Sabrina, que vão casar sexta-feira que vem? Um faz a vontade do outro sem força, sem opressão, sem problema. Porque a Sabrina vai abrir mão da vontade dela para fazer a do Bruno. O Bruno vai abrir mão da vontade dele para fazer a Sabrina. Fechou. Vai dar certo. Vai ter conflitos? Com certeza. Como eles já vivem há um bom tempo, eles já sabem que existe. Eles estão casando bem conscientes, viu, irmãos? Mas isso é uma vida de casado.
com conflitos, com lutas, com barreiras, e muitas vezes você tem medo. Quando a Tati estava grávida do Samuel, eu acho que eu já contei algumas vezes na igreja, isso aí eu testemunhei, isso aí a gente foi para a missão, e nós vivíamos fazendo missão, viajando de cidade em cidade no Brasil, e quando estava nas vésperas do Samuel nascer, eu tive muito medo, irmão. O meu filho estava nascendo e eu estava vivendo da fé. Eu não tinha uma casa, eu não tinha um colchão. Às vezes eu parava na casa do meu tio Beto, da minha tia Lisete, lá em Cesarolândia. Às vezes eu estava na casa de um pastor, dormindo na sala dele. Às vezes eu estava no hotel, às vezes eu estava dormindo dentro de um Gol, que é o carro que eu tinha. E o meu filho estava para nascer, e eu tremi de medo, porque o meu filho estava para nascer, e eu não tinha um lar, não tinha um teto para dar para ele, e eu tive medo. Mas por que tive esse medo? Porque eu não havia me preparado, o erro era meu. Quando minha esposa teve o Samuel, ela dormiu no chão, nós conseguimos um berço para o Samuel, mas a minha esposa estava dormindo no chão, cheio de ponto. Eu levantava de madrugada e ia dentro do banheiro chorar baixinho, para ela não escutar, para ela não se frustrar, porque na verdade eu estava tremendo de medo. Agora eu tinha uma vida a mais como responsável. O que eu ia dar para o meu filho? Qual era o futuro que eu ia dar para o meu filho? A mãe dele estava dormindo no chão, e eu tive medo, mas era por causa das escolhas que eu tinha feito. Mas mesmo assim, com muito medo, Deus foi conosco. Deus mostrou que o medo não era para bater, o medo era para me fazer pensar, refletir na situação que eu estava vivendo. Às vezes eu não sei o que Deus hoje tem para falar com você, eu sei o quanto Deus falou comigo. Quem sabe Deus está falando no teu coração aí, quem sabe você está vivendo uma situação de medo, de decisões que você precisa tomar. Pense, se Deus colocou esse sentimento, muitas vezes é para você parar e repensar na sua caminhada, refletir sobre as suas escolhas, e principalmente entender quem é o Deus que tu serve. A palavra de Deus diz no livro de 2 Timóteo, abre lá, 2 Timóteo, do capítulo 1 em diante. Capítulo 7, capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, ó. Perdão, 2 Timóteo, irmão. Eu falei segunda? Eu que abri primeiro então, perdão. Falei certo, abri errado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito que alimenta em nós um medo, a covardia, mas sim nos colocou em nós um espírito de poder, que mais? De amor e de equilíbrio. Algumas versões está diferente. Quem tem uma versão diferente aí, fala aí. Autocontrole, coloca lá a versão Almeida revisada para nós, vamos ler ali. Eu esqueço que tem uma Bíblia grande atrás de mim. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor, de moderação. Olha só, o medo faz parte de nós, sim, mas sábado teve aqui 10 pessoas, 2 foi depois das 2, mas 10 pessoas que tiveram que ter um ato de coragem, que foi descer nas águas do batismo, ser batizado na presença de Deus, entregou a vida a Cristo e depois fez o ato público do batismo.
reconhecendo que era sim um pecador, mas a partir daquele momento estava assumindo um compromisso, e isso é ato de coragem, não de covardia, assumindo após aquele dia, aquele momento, que a velha criatura ia ser sepultada, e a nova criatura ia renascer, na presença de Deus. Isso é um ato de covardia ou de coragem? Coragem. Servir a Jesus Cristo é preciso ter coragem. Se eu tiver medo de servir a Jesus Cristo, eu não vivo o propósito de Deus. Porque se eu tenho medo de seguir a Jesus Cristo, esse espírito de poder, esse espírito de amor e esse espírito de moderação, ou seja, de prudência, ele não vai fazer parte de mim. Porque Deus não habita em uma pessoa que é covarde, sendo Ele um Deus de poder. Nós temos que ter um entendimento, sim, tem coisas na vida que nos dá medo. Tem coisas na vida que nos faz parar, que nos trava. Mas não é o propósito de Deus. Deus, através da morte do seu Filho Jesus Cristo, que pagou o preço por nós, Ele nos deu o direito de agora viver, sendo habitado pelo seu Espírito Santo, que tem todo o poder, a qual eu não vou ter medo de encarar as circunstâncias. Amado, dia após dia está ficando mais difícil, as lutas são grandes. Hoje a palavra é direcionada para casamento aqui, não sei, mas gente, você conduzir uma família hoje é difícil. Você colocar o pão dentro de casa todos os dias é difícil. Dá medo, dá, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes eu tenho falado para Deus: Deus, me dá saúde, porque eu não posso parar de trabalhar, porque eu tenho que sustentar uma casa. Deus, me dá entendimento, sabedoria, para que eu possa prosperar, porque a prosperidade só é boa quando tem entendimento e sabedoria, para que a minha mulher não precise se sacrificar, porque a minha mulher se sacrifica junto comigo. E o propósito e a promessa de Deus é que eu seja o provedor, mas a mulher edifica a sua casa, e quando uma mulher é prudente, ela ajuda o seu marido. Mas o propósito de Deus é o quê? É que o homem seja provedor, e dia após dia está ficando mais difícil. A gente se assusta quando vai num mercado, a compra que você fazia 1 ano atrás com R$1.000, faz hoje. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos dá um espírito de poder, e ter poder de Deus na minha vida é aquilo que é difícil, Ele me dá o escape para que se torne fácil, porque é Ele que toma conta da minha vida. A palavra de Deus diz assim, que eu tenho que entender isso, que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para as pessoas que se batizaram sábado, agora não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Você morreu ontem. Eu morri há 25 anos atrás, o pastor há 26, mais algumas pessoas. O dia do seu batismo foi o dia da sua morte. E eu tenho que entender que eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. E a palavra de Deus diz, ontem o pastor Vanderlei ministrou uma palavra, que Deus procura pessoas corajosas. Ele ministrou a palavra, eu até marquei, no livro de Ezequiel, capítulo 22, 30, coloca lá para mim, Ezequiel 22, 30. Pastor Vanderlei, que é o nosso superintendente, esteve aqui, ele deu uma palavra para os líderes, após o culto. Deus procura pessoas que façam a diferença, que tem coragem para lutar, que tem coragem para enfrentar, mas não está dizendo que elas vão ser sozinhas. A palavra de Deus diz assim, eu busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, e que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Quando ele falou, pregou essa mensagem hoje, me confirmou a mensagem que Deus já tinha colocado no meu coração.
Deus procurava uma pessoa corajosa, mas a palavra de Deus diz o quê? E não encontrei uma só pessoa, porque as pessoas nessa ocasião eram todas covardes. Para ser pai de família hoje precisa ter coragem. Para se cuidar de uma família tem que ser corajoso. Para ser uma mulher honrada tem que ter coragem. Para ser um filho prudente tem que ter coragem. Para ser servo de Deus tem que ter coragem. Para pregar essa palavra muitas vezes nós temos que ter coragem. Muitas não, todas as vezes. Porque se nós não tiver coragem nós não abre a boca. Nós temos medo de abrir a boca e falar a verdade. Mas a verdade não vem com medo. A verdade vem com coragem. É preciso coragem para falar a verdade. A mentira é muito mais fácil. É fácil eu enganar para mim mesmo. Para enfrentar os desafios que eu tenho no dia a dia, é preciso coragem para largar de um vício. É preciso coragem para confessar um pecado. É preciso coragem para admitir um adultério. É preciso coragem para falar que enganou, que roubou. É preciso coragem. Mas é esse tipo de pessoa que Deus procura. Quando ele procurava aqui, eram pessoas para interceder. Ele não precisava nem que defendesse. Ele falava que eu se colocasse na brecha para interceder para que eu não destruísse a cidade. Se tivesse uma pessoa intercedendo, Deus não ia destruir. Mas não tinha ninguém com coragem. A tua família precisa de você com coragem, para que o diabo não venha e destrua ela. Para que não haja o caos dentro da tua casa, é preciso uma mulher de coragem, que tenha coragem de dobrar o joelho e falar: Senhor, abençoa a minha casa. É preciso de um homem de coragem: Senhor, eu estou saindo trabalhar, mas eu dobro o meu joelho antes diante de Ti, para que o Senhor me dê força para trabalhar, mas quando voltar, eu continuo com a mesma força, para cuidar da minha casa, para cuidar da minha família, para cuidar da minha esposa, para educar os meus filhos, porque é preciso coragem. É preciso coragem para falar para o teu filho sobre sexo, sobre drogas. É preciso coragem a assumir essa responsabilidade, que infelizmente as gerações que nós temos vivido está sendo sobrecarregado sobre a esposa, porque os homens, como o pastor Carlos costuma dizer, os homens estão se afrouxando, estão se tornando covardes, estão deixando de ser cabeça, estão se tornando mais estômago. É uma questão, amados, de eu entender que Deus já me deu um espírito de força, já me deu um espírito de poder. Se eu estou me acovardando perante alguma situação, é porque eu não estou colocando o meu Deus à frente da situação. Porque quando Deus vai à frente de você, você não tem medo. Senhor, eu vou lutar e eu vou conseguir. Pai, eu estou endividado, eu sei que foi por erros meus, foi por consequência minha, mas eu vou levantar amanhã, eu vou levantar minha cabeça, eu vou procurar as pessoas, os credores, e vou falar para eles: olha, eu não tenho todo o dinheiro, mas eu vou lutar, nem que seja para te dar R$10 por mês, mas eu vou pagar essa dívida e vou sair dessa situação. Meu filho, eu não tenho dinheiro para te comprar um tênis novo agora, mas eu vou lutar, eu vou fazer sobrar e eu vou te ajudar a comprar esse tênis. Minha esposa, às vezes uma coisa simples: nós não temos dinheiro para sair esse final de semana comer um lanche lá no Pirata, mas eu creio que semana que vem eu vou ganhar um pouquinho mais, ou eu vou conseguir equilibrar minhas contas e a gente vai sair dessa, mas eu vou lutar. Eu vou continuar. A palavra de Deus diz que assim, Paulo chegou e falou assim: olha, as coisas velhas já não me lembro mais, eu vou avançar para o alvo. Amados, quem é covarde não avança, quem é covarde para no tempo. Quem é covarde desiste. Quem é covarde não vive o propósito. Deus te chama para ser corajoso.
Eu não sei qual é a luta, qual é o problema que você está passando hoje, mas Deus te chama para ser corajoso, e Ele te diz: ei, eu sou contigo. O que Ele falou para Josué? Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, seja corajoso, porque eu serei contigo. A primeira atitude é minha, porque a promessa já existe, é de Deus. Se eu quero viver a promessa de Deus na minha vida, o ato de coragem vai ter que partir de mim. Eu vou ter que dar o passo. Eu vou ter que falar: Senhor, estou indo. Mas tem uma diferença: Senhor, eu vou, mas eu preciso que o Senhor vá comigo. Coragem para ir eu tenho, força não sei se eu tenho, mas a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de poder. É uma questão, amados, de entender o propósito de Deus. E se teu pai e tua mãe tivessem desistido, hoje se fala tanto em aborto, e se tivessem desistido de você? E se Deus tivesse desistido de nós, será que nós estaríamos aqui? E se Deus tivesse desistido de mandar o seu filho por amor a nós, nós estaríamos aqui? E se Jesus, que já sabia tudo o que ia acontecer com ele, tivesse desistido, será que teria chegado a nossa geração? Eu acredito que não. Para confessar um pecado, é preciso ter coragem. Mas para receber o perdão de Deus, não precisa mais nada, Ele já te deu. Precisa da minha atitude, a minha atitude de coragem, porque o perdão já é meu. Ele já conquistou na cruz. Reconhecer que eu sou falho, é preciso ter coragem. Caminhar com Jesus, amado, muitas vezes a gente pensa que é fácil. Não é fácil, é luta, é renúncia. Mas viver o propósito de Deus é maravilhoso. É que nem hoje eu falava com o pastor Carlos: pastor, agora eu entendo o que aconteceu aqui sábado, desde sexta na verdade, está acontecendo aqui nessa igreja. Não que nós sejamos melhores, não, eu creio que muitas outras igrejas estão vivendo isso, porque eu creio que isso é avivamento, é o último avivamento da igreja, eu creio. É viver momentos que nem a gente viveu aqui no sábado de manhã. É vidas entendendo que tem que entregar a vida para Cristo. É uma criança se levantando e sem os pais saber, está lá fora o Hermes e a Carol. É uma filha de repente se levantar e falar, vir na frente, nem falou nada com os pais: pastor, me batiza. Que foi o que a Lauren fez para o pastor Carlos, porque ela entendeu. É você ver o teu filho entendendo. Eu tenho visto meu filho entendendo, trabalhando na técnica, parece que não. Vocês não sabem, meninos da técnica, e eu louvo a Deus por esses meninos, o quanto vocês têm ensinado para o meu filho. Isso é viver propósito de Deus. Isso é entender que Deus tem o controle da minha casa. É ver minha filha num evento lá, em vez de estar brincando, divertindo, trabalhando, se envolvendo. Isso é viver o propósito de Deus, Lu e Hermes. Entender que vale a pena, é fácil? Não é. É preciso ter coragem. É preciso levantar todo dia de manhã e falar: Senhor, eu não o abandono, eu vou lutar. E tem dia que não é fácil. Tem dia que dá vontade de falar: Senhor, eu não aguento, Senhor, eu vou parar. Mas no mesmo dia que você pensa isso, no mesmo dia, no mesmo instante, Deus te dá um motivo para você continuar. Deus te dá um motivo para você se levantar. Deus mostra tudo o que Ele já fez e o que Ele pode fazer. Deus mostra o tamanho do poder dEle, que pode curar, que pode restaurar. De repente vem uma pessoa e fala: pastor, sabe aquela oração que eu recebi na quinta-feira? Deus mudou a minha história. De repente você vê uma pessoa que estava perdido num vício: ei, eu entendi e agora vou me batizar. Isso te motiva. É uma promessa que tanto demorou. Vem a notícia que vai chegar. É o que fortalece o nosso coração, é o que nos impulsiona. Só que só pode viver isso quem entende o amor de Deus, quem entende a promessa. Se você não entendeu ainda, é o que Deus está te propondo: ei, vem para mim que eu quero te mostrar que é possível, que você vai reconquistar a tua casa, reconquistar a tua família. Deus ainda vai mudar a tua história. Escuta o que eu estou dizendo. Se hoje você está ouvindo essa palavra, é porque Deus está dizendo para você: ei, para de ser covarde, ser corajoso, que eu vou ser com você.
Se posiciona. Todos esses homens aqui citados foram muitos: Salomão, Gideão, Elias, Eliseu, Jeremias, Jonas, Pedro, Paulo, Tiago. Todos esses homens tiveram medo, mas mesmo com medo, não voltaram atrás. Eles avançaram, e todo o propósito a qual Deus tinha destinado para eles se cumpriu. O propósito que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Não volta para trás. Não diz que é difícil, não aumenta a dificuldade do que já é o seu problema, né? Diz o ditado: mostra para o problema o tamanho do Deus que você tem. Não aumente o tamanho do problema. Se posiciona: eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais viver como um covarde. Eu não quero mais viver com medo. Eu não quero mais viver o meu fracasso. Eu quero viver a vitória. Eu quero viver o que o Senhor conquistou para mim na cruz. Amados, está aqui, está disponível. Ele já conquistou. Eu só tenho que tomar posse. Mas só toma posse quem é corajoso. Só chega ao final da corrida quem se esforça. Quem se esforça, quem acredita. Voltando aqui, uma brincadeira, mas é uma coisa séria. Nós fizemos uma brincadeira lá de cabo de guerra, e o que nós conversávamos, eles não sabiam da nossa estratégia, né, Rafael? O Emerson que está lá fora. O Fábio que está aqui, perdão, Fábio. Esqueci, você foi ponto fundamental. É o primeiro da fila. Eles não sabiam da nossa estratégia, vocês que disputaram contra nós. Deixa eles fazer força. Daniel, perdeu para nós. E olha que você é o fortão da turma, hein? Tá certo, nós tínhamos o Anderson, né, que vale por 4. Mas sabe qual foi a nossa estratégia? Sabe qual foi a nossa estratégia? Parece uma brincadeira, mas Deus ministra em mim tudo qualquer coisa. Eu acho tremendo isso, eu gosto. Eu amo o Espírito Santo por causa disso. Nas coisas tão pequenas, às vezes eu tropeço numa pedra, Ele falou comigo. E lá Deus falou comigo. Depois eu chegando em casa, morto, tudo dolorido, estou com o joelho inchado, não orei de joelho hoje. Mas enfim, valeu a pena. Nós fizemos uma estratégia. Qual era a estratégia? Deixa eles fazer força. Vamos travar aqui e segurar. Depois que eles fizerem força, aí nós damos uma arrancada e nós ganhamos. E deu certo, irmão. Vamos até se inscrever nas Olimpíadas, a próxima, né? Deu certo. Fala amém aí fora, Emerson. E depois Deus começou a ministrar no meu coração a respeito dessa estratégia. Porque eu estava meditando hoje de manhã na palavra que ia ser pregada, e eu lembrei, porque cada vez que eu sentia dor, eu lembrava porque a estratégia era esperar. Muitas vezes ser corajoso não é avançar. Oh Jesus! Muitas vezes ser corajoso é dar um passo para trás. Muitas vezes corajoso é parar. Para. Toma fôlego. Ganha força. O problema não vai resistir. A luta não vai resistir, porque ela está forçando. O diabo fica assim, ó, forçando, 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 forçando. E a palavra de Deus diz assim, ó, resista à face do mal, e ele fugirá de vós. É para resistir, irmão. O corajoso resiste, o covarde desiste. Resista. Para tudo, para. Repensa a tua vida. Repensa a tua história. O que te levou até agora a conquistar? Aonde te levou as decisões que você tomou? Te fez avançar ou te fez parar no tempo? Ou te fez regredir? Pensa. Deus te colocou um espírito dentro de você que te ajuda a pensar. Pensa. As minhas escolhas têm me levado para onde? Se elas não estão, não vou dar uma de Pablo Marçal aqui, mas pega a visão. Se as tuas escolhas, ó Jesus, o pastor até falou Jesus, mas olha só, pega a visão, irmão. Se as tuas escolhas não estão te levando para mais perto de Deus, para com tudo. Para com tudo.
Repensa tuas escolhas, porque toda escolha que vai te fazer avançar são as mesmas escolhas que te avançam perante Deus, te faz crescer na presença de Deus. Toda escolha que você fizer, se ela te fizer orar mais, opa, tá tudo certo, é propósito de Deus. Agora, se as escolhas que você fizer vai te tirar de dentro da igreja, vai te tirar da presença de Deus, vai tirar você da comunhão com a família, vai fazer você uma pessoa mesquinha, vai fazer você uma pessoa fechada, bruta com as outras, para. Tem muitas pessoas que oram por um trabalho, Deus está falando, eu vou falando, irmão. Tem muitas pessoas que oram por um trabalho, recebem o trabalho, param com a igreja. Tem propósito de Deus, irmão? Deus vai te dar alguma coisa que afasta dele? Misericórdia. É uma coisa tão simples que, se você entender, ensinar para uma criança, a criança fala para você. Se você está obtendo algo que está te afastando da presença de Deus, para tudo. Primeiro lugar, você tem que entender que Deus tem que estar em primeiro lugar. As coisas do reino têm que estar em primeiro lugar. Porque se o desafio que você está recebendo está te afastando, está deixando Deus em segundo lugar na sua vida, para tudo, vai dar errado. Segue o conselho, agora não segue a visão não, segue o conselho de uma pessoa que já quebrou a cara, não foi uma vez, foi várias. Eu estou falando com causa de entendimento, porque eu vivi, toda vez que eu coloquei algo na frente do meu Deus, eu quebrei a cara. Eu paguei um alto preço, e sendo conhecedor da palavra, que é o pior de tudo, que depois de quebrar a cara veio o constrangimento. Senhor, por que não ouvi a sua voz? E olha que eu a conheço pessoalmente. Olha que eu a conheço, a tua palavra, e tomei a decisão por mim mesmo. É sério, amado. Avança para aquilo que te leva perto de Deus, afasta daquilo que te tira da presença dEle. É fato. Deus te deu um espírito de amor. Ame como Deus ama a situação. Ele não olha para o erro, Ele olha para você. Se você tem um erro que está te fazendo parar, se você cometeu um erro, um pecado, que te fez ter medo da presença de Deus, ter medo do julgamento das pessoas, saiba que esse medo não é de Deus. Deus te deu um espírito de coragem e um espírito de amor. Da mesma forma que Ele te amou, Ele quer que você ame a si mesmo. O maior erro não é as pessoas não amar as outras, o maior erro é você deixar de amar você mesmo, lutar contra você mesmo, ser a pedra de tropeço de você mesmo, você ser o teu autodestruidor. Pense, ame mais a você mesmo, e viva de forma, volta lá para mim, 2 Timóteo 1:7. E além do poder de amar, Deus te deu o poder de equilíbrio. Quantas vezes nós andamos desequilibrados, que nem um carro sem motorista? O que um carro sem motorista faz, João? Perde o controle. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios assim: bem-aventurado o homem que tem o controle sobre o seu espírito, se autocontrola, toma a direção da tua vida, não deixa você viver como um carro desgovernado, tenha equilíbrio, haja de forma prudente. Eu, amado, estou vivendo um momento da minha vida, e eu louvo a Deus por isso, e para mim não é nada constrangedor, para mim hoje é revelador. Como é gostoso entender o propósito de Deus, por mais que algumas pessoas não entendam, mas Deus me mandou dar um passo para trás. E quando eu entendi isso, como é gostoso, como é bom entender que Ele ainda tem o controle da minha vida quando eu permito. Isso que é o pior, porque quando Ele não tem controle, o único culpado sou eu mesmo, eu que tirei o controle da mão dEle. Mas Ele me propôs
Dá um passo para trás. Começa de novo. E é tão gostoso, Daniel, começar de novo com Deus. Porque daí você já cometeu os erros antes. E começar de novo com Deus, Ele só vai te alertando. Ó, lembra aqui, esse passo aqui que você está dando agora? Quando você deu desse jeito, deu errado. Muda ele agora um pouquinho para a direita, Hermes. Que aqui vai dar certo. Vai desse jeito, você já sabe que dá errado. Vai por aqui agora. Faz dessa forma. Vai por aqui, ó, estou te dando direção. Está vendo essa pedra aqui? Parece ser difícil, mas eu vou te dar força para você passar por cima dela. E se você não conseguir passar por cima dela, não tiver jeito, eu vou tirar a pedra do caminho, mas vai. Anda na direção que eu estou te dando. Quem sabe você hoje está precisando dar um passo atrás numa escolha que você fez. Volta, não é vergonhoso. Dá um passo atrás. Repensa a tua vida. Repensa a tua história. Começa de novo. A maior alegria de viver na presença de Deus é que Ele nos dá a oportunidade todos os dias de começar de novo. Outro dia eu ministrei uma palavra que trabalhou no meu coração de uma forma muito gostosa, muito tremenda, que é aproveitar a oportunidade que Deus dá de recomeçar, e é tão bom isso. É tão gostoso isso, e a pessoa entendeu. Da mesma forma que eu estou entendendo, a pessoa entendeu. E ela resolveu. E hoje eu vejo o amor de Deus e a glória de Deus reinando dentro da casa dela, da família dela. E ela entendeu o que ela precisava. Começar de novo. Eu não sei se você está precisando começar de novo em alguma decisão sua. Começa. Hoje é tempo de conserto. Hoje à noite, todas as noites da presença de Deus mas Deus está te propondo um conserto. Deixar o medo de lado e viver na presença de Deus. Viver um novo tempo na sua história. Foi com você que eu trabalhei ou foi com o seu irmão? Com o seu irmão, que vocês são muito parecidos. Dalprá. Eu olhava para ele e não lembrava, mas foi com o seu irmão. É tempo de viver o novo de Deus. É o tempo de viver o novo de Deus. E o novo de Deus nunca acaba. Nunca acaba. Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus? Eu quero que você feche os seus olhos. Faz uma autoanálise da tua vida. Todos esses homens que foram citados na Bíblia tiveram medo. Não é vergonha ter medo. Mas também todos eles viveram o propósito de Deus quando eles entenderam qual era o propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem sonhos muito maiores do que os seus, a palavra dele garante. Mas qual é a área da tua vida que você tem que repensar nessa noite? Quais as escolhas que você tem que repensar nessa noite? Qual é o ponto de equilíbrio que você tem que buscar? Qual é a área da tua vida que está desequilibrada? Quem sabe é o teu casamento que não está equilibrado, quem sabe é a tua saúde, quem sabe as escolhas que você fez, coisas que você tem que renunciar nessa noite. Te é proposto fazer isso. Abre o coração, deixa Deus ministrar na tua vida. Por muito tempo eu fui um homem endurecido, precisei pagar um alto preço para entender, mas hoje eu entendi que muita coisa eu tenho que renunciar ao meu eu, renunciar às minhas convicções, para viver o eu de Deus, para viver as convicções de Deus. Entrega a tua vida na presença de Deus. Agora abre o teu coração, nós vamos estar orando, enquanto estiver